Desdobramento do Banco do Brasil. Isso é bom ou ruim para nós investidores? Fique nesse vídeo que eu vou explicar. Pessoal, para eu explicar de maneira clara para vocês, eu vou ter que construir uma ideia com alguns tópicos. Então fica a seguir que eu vou falar quais tópicos nós vamos ter que tocar antes de falar de desdobramento. O primeiro tópico é o que o desdobramento é e como ele funciona. O segundo tópico é como será o desdobramento do Banco do Brasil. E o terceiro tópico é minha opinião e a opinião de alguns grandes investidores a respeito de desdobramento de ações. O desdobramento acontece quando se cria mais uma cota ou algumas outras cotas com relação à cota inicial, sem que necessariamente precise aumentar o valor da empresa, só modificando a forma como a empresa é fracionada atualmente. Por exemplo, você tem uma nota de R$100 e você vai lá e troca essa nota de R$100 por duas notas de 50. Basicamente você não perdeu valor nenhum, só modificou a quantidade de notas que você precisa para ter os mesmos R$100. Da mesma forma que o desdobramento de ação funciona. Você tem uma ação onde ela se desdobra em duas ou mais e elas possuem o mesmo valor nominal somadas. Apenas mudou a forma como está dividido. Pessoal, agora um ponto muito importante. Muitas pessoas acabam confundindo, principalmente quem está começando agora, subscrição com o desdobramento de ações. Por mais que são temas bem diferentes, muitas pessoas duvidam. Pô, mas a subscrição ela vai criar um novo valor para a empresa e o desdobramento não? Como que funciona? Então vou explicar de uma maneira um pouco mais simples para quem é leigo sobre o assunto. Basicamente, na subscrição, a empresa ela cria mais capital social ou ela cria dinheiro que vai ser utilizado para aquisições ou dinheiro para a caixa. Dessa forma, os investidores precisam de fato alocar mais recursos dentro da empresa para manter a sua participação acionária. Por exemplo, você tem 10% de participação numa empresa e ela resolve aumentar o capital social em 20%, emitindo novas cotas através de subscrição. Para que você mantenha o mesmo percentual de 10% com essas novas cotas que serão emitidas, você precisa fazer a subscrição para não ser diluído. Imagine o seguinte cenário, você resolve não fazer essa subscrição, dessa forma você é diluído 20% a sua participação acionária. Ou seja, você tem 10%, você vai passar a ter 8% do montante total, porque 20% de novas cotas foram criadas com a subscrição. Isso é um exemplo simples. Pessoal, já na parte do desdobramento, nenhum valor é criado, nenhum investidor é prejudicado de forma alguma, tanto na sua participação acionária, quanto nos dividendos que vão receber, e não vão precisar necessariamente colocar mais dinheiro dentro da empresa, a não ser que eles desejem aumentar a sua posição acionária, assim como um cenário fora do desdobramento aconteceria. Por exemplo, dentro da data do desdobramento, vamos imaginar que você tenha uma ação e aconteça um desdobramento de 2, 3, 4 ações, por exemplo. Então você vai passar a ter, depois da data do desdobramento, 3, 4, 5 ou até 10 ações, dependendo da forma que o desdobramento vai acontecer, mesmo anteriormente você tendo um. Tudo isso acontece de maneira automática, sem que você precise autorizar em corretoras, modificar algo, acontece de forma natural. Você entra num dia, você tem 10 cotas, no outro você tem 100, por exemplo, com o valor nominal reduzido de cada um, tá? Vale ressaltar que no desdobramento, como não é criado o valor nominal daquela cota vai cair dependendo do desdobramento. Se for de 1 para 10, você tem uma cota, por exemplo, a R$90, vai passar a ter 10 cotas a R$9 cada um. Dessa forma que funciona o desdobramento. Essa prática tem ficado muito frequente, principalmente nesse ano de 2023, com fundos imobiliários. Grande parte dos fundos imobiliários estão tentando migrar e desdobrar para migrarem para fundos de base 10. Se você não sabe o que é fundo de base 10, é basicamente os fundos imobiliários que são negociados na casa dos R$10, né? Por isso são conhecidos como base 10. Essa é uma tendência natural que está acontecendo no mercado imobiliário, tá? Dentro do setor de fundos imobiliários, que pode sim migrar para a bolsa de valores. Beleza? Só para contextualizar vocês o que é subscrição. Agora já deu para entender de maneira mais clara o que é subscrição, o que é desdobramento e quais são as principais diferenças entre eles. Segundo tópico, o Banco do Brasil irá desdobrar e como vai ser esse desdobramento? Primeiramente eu vou ler para vocês o fato relevante, igualzinho está escrito, para que você possa compreender o que foi dito pelo Banco do Brasil, tudo bem? Pessoal, basicamente eu vou pular as primeiras linhas que está falando de quais artigos da CVM, resoluções e tudo mais
que vem essa necessidade de divulgar o fato relevante, tudo bem? Vou partir para a parte mais voltada para nós investidores, tá? Comunica que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 7 de dezembro, aprovou encaminhar para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a proposta do desdobramento, entre parênteses, split, de 100% das ações do Banco do Brasil, tá? BB. Atribuindo-se, dessa forma, uma nova cota, uma nova ação, para cada ação emitida. O desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil, e o desdobramento também não influenciará, na parte aqui, participação percentual dos acionistas e será efetivado após aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, observado os trâmites normativos vigentes. Fatos adicionais considerados importantes serão prontamente divulgados ao mercado. Brasília, Distrito Federal, 8 de dezembro de 2023. Pessoal, basicamente esse foi o pronunciamento, o fato relevante do Banco do Brasil a respeito do desdobramento que ele pode vir a acontecer. Para quem não sabe, pessoal, tudo que vai acontecer dentro de uma empresa em capital aberto precisa passar por uma Assembleia Geral de aprovação, tá? Não é assim, simplesmente a diretoria decide e aconteceu, tá? Dessa forma, essa Assembleia vai votar. Para quem não sabe, não conhece Luiz Barsi, a filha do Luiz Barsi, ela fez um post recentemente no Instagram falando um pouco também sobre o desdobramento e que eles da AGF votariam contra esse desdobramento, tudo bem? Vamos continuar aqui para entender um pouco como será o desdobramento do Banco do Brasil. Pessoal, e o que quer dizer para nós investidores? Ainda não foi aprovado, vai ser encaminhado para aprovação, tá? É bom ficar um pouco mais à parte desses detalhes, porque eu vi muitas pessoas já falando que ele vai sofrer desdobramento, já vai acontecer, enfim, vai para aprovação. Pessoal, basicamente o desdobramento do Banco do Brasil, ele vai mudar quase nada para nós investidores. Você vai deixar de ter uma cota a R$ 54,54, que é o que está sendo cotada hoje, para ter duas cotas com a metade do valor. O seu valor nominal não vai ser prejudicado. Com a soma dessas duas cotas, você vai ter o mesmo valor nominal. A diferença é que cada cota vai ter um valor nominal menor, mas você vai possuir uma quantidade de cotas maiores, tá? Como disse aqui, um split de 100%. Então, você vai ter o dobro de cotas pela metade do valor, entende? Você vai ter basicamente o mesmo resultado, só que fracionado de forma diferente. Pensa o seguinte, você tem uma pizza, você pode cortar ela em 4 pedaços, em 8, em 12, em 15, em 20 e assim por diante. A única coisa que você está mudando é a forma que você está cortando a pizza, não o tamanho dela. Tanto que ele até comentou aqui que não vai ter alteração nenhuma no patrimônio do Banco do Brasil. Lembrando que isso vai ser aprovado, ainda não foi efetivado, tá? Para acalmar o coração de vocês. Pessoal, o que é interessante, essa parte é realmente para acalmar o coração de vocês, tá? Basicamente na corretora, tudo acontece de forma natural, 100%, você não precisa fazer nada, tá? Automatizada. Mas se você utiliza aplicativos para acompanhar os seus investimentos, aqui vai um ponto muito importante. Alguns deles você vai ter que autorizar esse desdobramento, tá? Então vou te dar um exemplo, recentemente teve o desdobramento do CPTS11 e quando eu entrei na minha corretora, né, basicamente no aplicativo que eu acompanho os resultados das minhas corretoras, né? Eu tenho mais de uma investida. Basicamente, eu olhei lá e eu tinha perdido quase 90% do valor nominal. Eu assustei, falei, meu, como assim, né? Basicamente porque eu precisava autorizar para ele colocar as novas cotas e daí dar o mesmo valor nominal. Então, se você utiliza algum aplicativo para acompanhamento, como por exemplo, eu utilizo o Status Invest, não se assuste a hora que você entrar, vai ter um valor negativo, mas é só você ir lá e autorizar, né, manualmente. Ou se você tiver integração com a B3, eu acredito que aconteça de forma automática também, autorizar esse desdobramento para ele conseguir emitir as novas cotas para você. Tudo certo? Acho que é bem tranquilo, mas é só para a parte de acompanhamento, para acalmar o coração das pessoas na hora de entrar, não tomar aquele susto, beleza? Terceiro tópico, opiniões sobre desdobramento. Eu vou contar a minha opinião e vou comentar também um pouco sobre o que o Warren Buffett fala sobre o desdobramento no livro dele, As Cartas de Warren Buffett, beleza? Pessoal, existem diversos fatores motivadores para que ocorra um desdobramento dentro de uma empresa. Se nós pegarmos uma cota que ela está com valor nominal muito alta porque sofreu uma grande valorização, isso é um dos motivos que faz com que a maioria dos investidores falem que aquela empresa está cara, mesmo que os indicadores estejam dizendo ao contrário. O outro fator é a perda de liquidez daquele ativo no mercado. Um ativo que ele é cotado muito alto, né, o valor nominal dele, normalmente ele tem menores liquidez, justamente porque menos investidores compram aquele ativo e faz com que aquele ativo seja menos negociado.
Tudo certo? Além disso, esse valor nominal mais alto dificulta a entrada de novos investidores, principalmente os investidores iniciantes, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um investidor que vai investir R$100 por todos os meses, eles não conseguem nem comprar 2 cotas do Banco do Brasil mensalmente. Isso porque está numa cotação nominal de R$ 54,54, beleza? No caso do Banco do Brasil, não foi anunciado o motivo que vai acontecer esse split, né? Se for aprovado de 100%, se é por causa de uma diminuição na liquidez, ou se é porque a cota ficou num valor muito esticado, não foi anunciado, tá? Então aqui eu vou falar agora um pouquinho sobre as minhas opiniões sobre isso e um tópico basicamente que o Warren Buffett traz no livro. Basicamente, pessoal, o que acontece quando uma empresa faz o desdobramento das ações dela? Primeiro ponto, ela aumenta a liquidez no mercado. Pensa comigo, se você tem uma ação negociada a R$100 e você passa a ter 2 ações sendo negociadas a R$50 cada um. Para você negociar a mesma quantidade de ação, você vai poder negociar com metade do preço, né? Então, se antes a gente tinha, por exemplo, 1 milhão de ações sendo negociadas, cada uma R$10, nós gastaríamos 10 milhões para negociar com essa liquidez. Hoje, para negociar essas mesmas 1 milhão de ações a R$5 cada uma, nós vamos gastar 5 milhões de reais. Ou seja, com menos valor, você consegue ter a mesma liquidez em quantidade de ativos e não em valor. Tudo certo? Acho que deu para entender um pouco o porquê que o desdobramento consegue aumentar a liquidez do papel. Além disso, quando as cotas possuem um valor nominal menor, mais investidores compram, mais investidores comprando faz a liquidez ser maior, ou seja, a compra e venda daquele ativo. Além disso, pessoal, ações que possuem valor nominal menor possuem maior potencial de valorização. Pô, Léo, como assim, né? Muitas pessoas falam ao contrário, que quanto mais caro... Vou te explicar. Pensa o seguinte cenário. Se uma ação que custa R$100 valorizar 10 centavos, por exemplo, você concorda comigo que 10 centavos de R$100 é algo desproporcional, é bem pouco, né? Agora imagine uma ação que ela está sendo negociada a R$10 e ela valoriza 10 centavos. Você concorda que o valor percentual é muito maior, mesmo que o tanto de centavos que aumentou é o mesmo? Se nós pegarmos, existe uma lei da CVM, eu acredito que é da CVM ou da B3, que uma ação ela não pode ser negociada uma quantidade X de pregões abaixo de R$1, justamente porque você cria muita volatilidade. Qualquer centavo que você negocia, e como nós conseguimos negociar apenas na casa dos centavos, qualquer negociada de centavos a mais faz com que o papel valorize 1, 2%, certo? Dessa forma, propõe maior volatilidade no mercado e potencial de valorização também. Pessoal, aqui vale um ponto muito importante. Por que eu comentei valorização? E o certo seria colocar até entre parênteses. Porque a valorização que ela tem esse potencial, na real, é especulação. Você concorda comigo que investidores que focam em comprar e vender ativos o tempo todo, na real, eles não são investidores, eles são especuladores, eles estão especulando a subida ou a queda de um ativo. Dessa forma, o investidor fica todo feliz quando a ação possui um valor nominal mais baixo, porque qualquer centavo que ele ganha é um representativo percentual muito maior do que uma ação quando ela está sendo negociada a valores mais altos. Pessoal, agora eu vou comentar um insight muito interessante do livro do Warren Buffett para vocês. Muitos questionam o Warren Buffett o porquê que ele não faz o desdobramento da Berkshire, visto que as ações possuem um valor nominal de mais de $500 mil. Uma ação a mais de $500 mil. Por que ele não faz o desdobramento? Um dos princípios do Warren Buffett e da Berkshire é ter sócios e acionistas voltados a crescer o valor intrínseco do negócio e fazer que sejam investidores de longo prazo, assim como Warren Buffett. Para quem não sabe, grande parte do patrimônio do Warren Buffett está alocado em ações da Berkshire. Então é interessante para ele que ela se valorize e cresça de tamanho, porque ele também vai crescer. Desta forma, ele foca em acionistas e sócios que estão no longo prazo, estão de fato com ele, vivenciando aquele momento e querem que a empresa cresça. E não que ela cresça através de especulações, mas sim que entregue mais resultados. Desta forma, empresas que possuem um valor nominal mais alto, normalmente ela é menos especulativa, porque, por exemplo, você pega um caso da Berkshire, que é $500 mil uma ação, para ela valorizar 10%, ela precisa subir $50 mil. Você tem noção que isso dificilmente uma especulação vai conseguir arrastar essa empresa
e valorizar 50 mil dólares em uma única ação, dessa forma você tem um público mais seleto de investidores. Eu não lembro certinho o percentual que ele comenta, mas acho que é 9 a cada 10 acionistas que compram a ação da Berkshire seguram por anos. Desta forma, você tem investidores e acionistas mais sólidos, com qualidades melhores que focam no longo prazo. Pensando dessa maneira, uma ação que possui o valor nominal mais baixo, ela traz acionistas de menores qualidades. Qualidades que eu digo porque acionistas com focos especulativos, diferente do nosso foco, que é longo prazo, dividendo, crescimento. Então, você tem acionistas que estão o tempo todo olhando as cotações da empresa para vendê-la, enquanto nós temos hoje sócios que buscam sim de fato uma valorização do negócio, mas receber dividendos através de uma carteira previdenciária, como o próprio Barsi fala, certo? Então, ações que possuem cotações nominais mais altas são menos especulativas do que ações que possuem cotações nominais mais baixas. Desta forma, até agora o que nós falamos é que basicamente desdobramento possui vantagens e desvantagens. Vou falar agora para vocês minha opinião com relação a isso. Na minha opinião, o desdobramento é um ponto extremamente negativo para as ações. Por quê? Eu não sou uma pessoa que compra uma ação e espero que ela valorize para ano que vem vendê-la. Eu espero comprar cada vez mais para ter uma posição acionária relevante e receber dividendos. Desta forma, quando você abre mais margens para especulações e tornar ela mais volátil, para nós que compramos todos os meses, não é tão benéfico. Para mim seria benéfico se o Banco do Brasil caísse para R$5, porque como eu compro todos os meses, eu compraria ela mais barata e ela pagaria o mesmo tanto de dividendo, certo? Desta forma, quando nós fazemos isso, para os investidores de longo prazo, é um ponto extremamente negativo. Beleza? Então, muitas pessoas vão falar para vocês, isso só traz benefício, vai valorizar. Sim, se você pretende comprar ela esse mês e vender no próximo, talvez seja positivo. Mas para quem foca no longo prazo, quer comprar todos os meses, cada vez em valores mais baixos e mais próximos aos resultados que o banco entrega, é melhor você ter ação que ela possui um valor nominal um pouco mais alto e que seja de menor especulação. Então, vamos esperar os próximos passos para ver se isso vai ser aprovado ou não. Tudo depende da votação da Assembleia Geral de Acionistas, beleza? Se você gostou dessas informações e quer ficar por dentro de mais informações sobre Bolsa de Valores, você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá eu consigo passar informações de maneira mais simples e rápida para vocês investidores. Para ter acesso ao nosso grupo do Telegram, basta acessar o primeiro link dos comentários e você já vai estar participando dessa comunidade de investidores de longo prazo. Então, investidores, se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e clique no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e vídeos que serão postados. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no like. Se você acha que tem muitos amigos seus que precisam saber dessas informações, encaminhe para ele esse vídeo para entender um pouco mais sobre o desdobramento. Sem mais investidores, fiquem com Deus.